Vida se ilumina, se apaga. Viva sob a luz que afaga. Viva sob a luz do Evangelho. Viva essa luz em sua alma. Só o amor tem essa luz que irradia força, esperança, harmonia. Siga caridade é vida, força, rogue a Deus a verdade, prece, sintonia divina, prece, purifica a alma. Só o amor tem essa luz que irradia força, esperança, harmonia. Siga caridade é vida, força, rogue a Deus a verdade, prece, sintonia divina, prece, purifica a alma. Só o amor tem essa luz que irradia força, esperança, harmonia. Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. André Luiz, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, meus amigos. Estamos chegando para mais um culto do Evangelho segundo o Espiritismo online, através das páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação de Trindade, Goiás. Agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade de juntos, estarmos em aprendizado, na caminhada rumo à luz divina,
como esclarece e nos diz aqui a nossa irmã Carlúcia, lá de Campo Limpo, aqui em Goiás. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos envolva. É uma alegria muito grande estar aqui novamente com todos vocês, dando continuidade aos nossos aprendizados de todas as manhãs. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, rogando a Jesus que possa nos envolver. Vamos todos então fecharmos os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o Mestre, agradecendo ao Senhor por mais este dia em nossa existência, pelo nosso lar e a nossa família. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos sob as luzes do Teu Evangelho. Rogamos, Senhor, a vossa permissão para que os amigos espirituais, os anjos celestiais do Senhor, se façam presentes em nossos lares, trazendo-nos a serenidade, o equilíbrio e a paz. Envolva, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que se faz presente em nossa sala na manhã de hoje. Envolva, Senhor, a cada lar da vizinhança e a todos aqueles que sofrem, onde quer que estiverem. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso culto na manhã desta quarta-feira. Que assim seja. Bem, hoje nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16º, Servir a Deus e a Mamon, Salvação dos ricos, item 1. Mas o que é Mamon? Mamon, segundo alguns estudiosos, seria um deus pagão que representa os bens materiais, as ilusões da vida. Então não se pode servir a Deus e aos bens materiais, porque nós ficaríamos divididos, Nós não saberíamos para onde irmos. A mesma coisa de nós falarmos, por exemplo, que amamos a 2 mulheres, que amamos a 2 homens, Ou seja, nós estaremos completamente divididos e sem rumo, sem noção, Por quê? Nós não saberemos para qual lado nós deveremos seguir, É uma situação difícil, exige muita estrutura da pessoa, muita fé, e muita convicção, Essa passagem, ela se assemelha àquela outra, em que o jovem rico vai procurar Jesus, Hoje nós sabemos que esse jovem rico é, na realidade, o espírito Miramês, que já possui algumas obras psicografadas através do médium João Nunes Maia. Ele teve a oportunidade de reencarnar na Espanha, rico, muito rico, e veio para o Brasil ainda nos primeiros tempos da nossa pátria, trabalhar na catequização, ou na educação dos indígenas, E aqui ele desencarnou. Só que dessa vez ele atendeu ao chamado de Jesus. O Cristo o havia convocado, há 1500 anos atrás, dizendo a ele que se ele quisesse segui-lo, que ele fosse, renunciasse a todos os seus bens, renunciasse a tudo, tomaria a sua cruz e o seguiria, certo? Mas ele assim não entendeu, porque ele era uma pessoa dividida. Ele, ao mesmo tempo que queria seguir Jesus, ele não teve como abandonar as suas posses, os seus bens materiais, certo? Então Jesus propõe essa parábola, essa passagem, E ele diz o seguinte: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso foi grafado por Lucas no seu Evangelho, no capítulo 16, versículo 13. Então, Lucas 16, 13, narra essa passagem onde Jesus chama a nossa atenção para que nós não nos dividíssemos,
para que nós fôssemos autênticos, para que o nosso dizer, e mais uma vez, né, reforçando isso, fosse sim, sim, não, não, para que a gente não tivesse meios termos, ou é uma coisa ou é outra, certo? Porque a pior coisa que possa existir para uma mente da pessoa, para o espírito humano, é você ficar dividido, você não saber para onde ir, o que fazer. Você ficar parecendo, no dizer da linguagem popular, uma barata tonta, que não sabe para onde corre. Já viram a barata tonta? Né? Corre para cá, corre para lá, sobe na parede e não sei o quê. Ela não sabe para onde que ela vai, ela fica desesperada, não é? Assim somos nós, quando estamos divididos, nós não sabemos o que fazer, né? Principalmente quando temos que tomar uma decisão, né? É como se nós fôssemos caminhando por uma estrada e de repente a estrada faz isso, faz uma bifurcação. Aí você para no meio da estrada e pergunta: e agora, direita ou esquerda? Para onde eu vou? Certo? Então tem pessoas que na vida passam por esse tipo de experiência e se encontram numa encruzilhada. Nós chamamos isso de encruzilhada, né? Ou seja, a pessoa não sabe que decisão tomar, né? Aí muitas vezes a gente fala assim, né? A gente, olha, toma aquela decisão que o seu coração pedir, mas a pessoa também não sabe o que o coração dela quer. O coração quer ir para os dois lugares. Aí isso é impossível. A física já demonstrou que é impossível um corpo ocupar dois lugares ao mesmo tempo. Ou eu estou num lugar, ou eu estou no outro. Sabe? É a mesma coisa da gente ter amigos, né? E querer agradar a todos eles ao mesmo tempo. Você não irá conseguir. Certo? Nem o J. Cristo conseguiu isso. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Ele agradou a alguns e desagradou a outros. Mas ele foi autêntico, certo? E nós temos que estar capacitados a assumir essa posição na nossa vida. Tome uma posição, seja ela qual for, mas segure naquela posição. Se você estiver errado, reconheça depois o erro e refaça a caminhada. Se você estiver correto, né, não deixe que a soberba suba à sua cabeça. Seja humilde e agradeça ao Pai por ter tomado a decisão correta, certo? Jesus, em uma outra passagem, ele vai nos dizer o seguinte: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é mesmo? O problema é nós sabermos onde está o nosso coração. Esse é que é o problema, né? Por isso ele falou, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Ou seja, tome uma posição. Não fica em cima do muro. Não fica o tempo todo em cima do muro. Você vai ter que tomar uma posição algum dia na vida. Ou você segue a Jesus, ou você segue a Mamon, né? Ou seja, ou você segue o mundo espiritual, a vida espiritual, ou você fica aqui na matéria. Mas você vai ter que decidir, certo? Nós já temos a consciência de que lá é muito bom, de que eu gostaria de estar lá, porque lá é tipo um paraíso em comparação com a terra, né? Dependendo das minhas obras, é lógico, né? Ou pode ser um inferno também, vai depender do que eu tenha feito. Agora, se eu ficar naquela, eu não sei se vou, eu não sei se fico, né? Jesus falou várias coisas sobre esse respeito, né? Numa outra passagem, ele vai falar, inclusive para o jovem rico mesmo, ele vai falar, olha, aquele que coloca a mão na charrua não pode ficar olhando para trás, porque se você ficar olhando para trás, você não vai para frente. Você não pode ficar olhando o que você está deixando para trás. Certo? Existe uma passagem num livro, Psicografia do Chico, acho que é do irmão Jacó, esse livro se chama Voltei, certo? É o caso de um senhor, ele era muito rico, ele era de família judia,
Inclusive o terreno onde foi construída a primeira sede da Federação Espírita do Brasil, no Rio de Janeiro, foi a família, foi ele quem doou, certo? Ele era um judeu, sabe? Agora eu esqueço o nome dele. E quando ele que ele desencarna, o próprio Dr. Bezerra vem buscá-lo. Então, para vocês verem que, olha o crédito dele, né? Ele já era um espírito esclarecido, tudo, mas o Dr. Bezerra veio buscá-lo para levá-lo para as esferas espirituais, certo? E o Dr. Bezerra pede para ele o seguinte, né? O Dr. Bezerra conversa com ele e fala assim para ele: olha, procure não se lembrar de nada que você está deixando. Não olhe para trás. Porque se você ficar se lembrando das coisas aqui, você não terá condições de seguir-me. Eu não poderei te levar. Você ficará preso a este local, a este lugar. Certo? Então, eu nunca me esqueci dessa passagem, né? Eu já li esse livro há muitos anos, eu era muito jovem quando li esse livro, né? Eu não me lembro mais da história, só me lembro dessa passagem. Essa passagem me gravou, né? Gravou na minha mente. Então o Dr. Bezerra pede para ele para que ele não fique olhando para trás. Aí a gente se lembra da passagem do Cristo, em que ele fala que aquele que põe a mão na charrua, a charrua representa um instrumento, né? Uma alfaia, né? Uma máquina de trabalhar, né? O arado, né? Charrua é um arado, né? E com ele você ara, rasga a terra. Mas para você rasgar, você tem que ir para frente. Você não ara a terra olhando para trás, porque senão vai ficar tudo torto, não vai ficar retilíneo, né? Então Jesus fala isso e o Dr. Bezerra fala a mesma coisa por irmão Jacó. Fala, olha, evita de ficar olhando para trás, porque se você olhar, se você ficar preso ao que você está deixando, você não terá condições de sair deste lugar. E isso serve para todos aqueles que passam pela experiência do desencarne, certo? Por isso tem muitas almas que têm dificuldades de saírem da Terra, ficam presas aqui, né? Então, a gente tem uma outra, né, um outro ensinamento desse não poder servir nem a Deus e nem a Mamon ao mesmo tempo. Ou você fica na Terra, ou você, vamos dizer, vai para o céu, né? Mas você vai escolher. A opção é sua, certo? Então aqui, Lucas chama atenção nessa passagem para aquelas pessoas que vivem divididas, que elas não sabem o que elas querem. Ora elas querem estar no centro, ora elas querem os bens e os prazeres da vida material, certo? E nós vamos ter que fazer uma opção, né? A Rede Record agora, e eu não quero aqui fazer propaganda nenhuma de canal nenhum, né? Mas é apenas uma coisa que a gente está acompanhando há algum tempo já, né? Ela está repetindo algumas cenas de algumas novelas bíblicas. E a Record agora está repetindo a história de Abraão, né? Está ali naquele pedaço, pouco antes da mulher, da Sara, engravidar e dar à luz a Isaac. Nós sabemos, conhecemos a história bíblica que ela deu à luz a Isaac já bem velhinha, que ela não podia gerar filhos, mas Deus opera um chamado milagre em Sara, dando a ela a oportunidade de conceber Isaac, né? Então, Abraão, ontem, no capítulo de ontem à noite, achei interessante que Deus se materializou e foi visitá-lo, junto com 2 anjos, né? E ali Abraão recebeu eles, ofertou ali comida, né? Vinho para eles, né? E depois ele sai caminhando com Deus e chega até um monte próximo, da onde ele estava, visualizava a cidade de Sodoma. E ele sabia que o sobrinho dele, Ló, estava morando ali, naquela cidade. E ele, compadecido, né, porque Deus havia falado para ele que a ignomínia, a concupiscência, né, os prazeres elevados às alturas, né, fizeram com que ele tomasse a decisão de destruir aquela cidade, junto com Sodoma e Gomorra, né, junto com Gomorra.
né? Passagem bíblica, né? Nós sabemos o fim disso aí. Então Abraão, né, é muito entristecido e fala, mas Senhor, se houver pelo menos 50 pessoas ali, boas, justas, mesmo assim o Senhor irá destruí-la? Aí Deus fala com ele que não, que se ele encontrasse 50 pessoas justas ali, ele não destruiria a cidade seria poupada. Aí ele vai pedindo perdão a Deus e vai perguntando e vai descendo esse número, né? Ele pergunta, e se for só 40? Mas perdoe-me a ousadia, mas e se tiver só 30? Ele chega a 10 pessoas. Aí ele fala assim, Senhor, mas e se forem apenas 10 os justos que o Senhor conseguir encontrar ali? Mesmo assim o Senhor irá destruir? E ele fala, não, eu pouparei a cidade, né? Então a gente entende que não havia nem 10 pessoas justas vivendo naquela cidade, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas, né? Tá lá na Bíblia, né? Tá lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, né? Nós estamos falando antes do surgimento da nação hebreia, né? Dos hebreus, porque Abraão foi o patriarca maior, né? Depois dele veio Isaac e veio Jacó, que teve 12 filhos, né? Que geraram as tribos hebreias, né? Dos hebreus, né? Pois muito bem. Então ele não encontrou nem 10 pessoas que não estivessem, pelo menos, com disposição para o bem, né? Eram pessoas ou divididas ou, na sua maioria, já haviam tomado a opção por Mamon, né? E ali a novela mostra algumas cenas de como era a cidade, né? Havia uma promiscuidade total, né? Tudo era livre, tudo era libertino demais ali. Eles não seguiam regra nenhuma, certo? Sequer se lembravam de Deus, né? Ridicularizavam Deus, seguiam outros deuses pagãos, né? Quando muito, né? Ou seja, seguiam Mamon. Haviam feito a opção por Mamon e estavam desencaminhando outras pessoas, né? Por isso Deus resolveu destruir aquele local, né? Anteriormente havia destruído tudo, né? No dilúvio. Agora era só 2 cidades, né? Então o que a gente está querendo dizer com isso? Nós fomos lá na Bíblia, no Velho Testamento, buscamos uma passagem, né? Que a própria TV aberta mostra hoje, né? Basta a gente ligar a televisão lá na Rede Record, a gente vai assistir, certo? Eles estão mostrando novamente essas passagens bíblicas, né? Ou seja, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com aquelas pessoas, que a gente tome decisão e que a nossa decisão seja correta, né? Qual a decisão correta? Qual é a nossa verdadeira vida? Eu já tenho consciência que a minha verdadeira vida é a espiritual. Ou será que eu ainda duvido disso? Será que eu ainda tenho dúvida disso? Será que eu tenho dúvida que eu irei sobreviver? Que eu vou continuar vivendo? Né? Se eu não acreditar nisso, então eu também não acredito na justiça divina. Porque como que vai se perpetuar a justiça divina sem a lei de reencarnação? Como que Deus será justo, né, com aqueles que fizeram o mal, que perpetraram a maldade, se eles não retornarem para não sentirem na pele aquilo que eles causaram aos outros? Então, eu tenho que ter essa convicção. E isso já me faz um propenso candidato a seguir a Deus. Porque se eu tenho essas convicções, eu não posso ficar preso ao mundo material, a Mamon. Eu já sei que eu irei sobreviver. Eu já sei que eu sou uma alma encarnada, eu sou um espírito eterno e que eu irei sobreviver. Independentemente de eu acreditar ou não nisso, isso irá acontecer. Certo? Então, a minha propensão maior é seguir a Deus. Eu tenho que seguir a Deus, porque esse é o caminho. É a porta estreita que Jesus se referiu. A porta larga é a porta das facilidades. É a porta de Mamon. Então,
Qual delas é a que me atrai mais? Façamos esse teste, esse exercício conosco mesmos. Nós somos capazes de descobrir isso. Eu tenho mais apego a este mundo ou eu tenho uma maior propensão a conhecer as coisas da metafísica, as coisas extrafísicas? E aí? O que mais me atrai? Quando a gente assiste o filme Nosso Lar, por exemplo, que a gente vê aquela colônia maravilhosa, aquele lugar belíssimo, né? Uma paz. Quem é que não quer ir para lá? Quem é que não quer morar naquele lugar lá? Quem é que não queria que a terra fosse daquela forma? Então, basta que a gente deseje, basta o nosso esforço, basta a gente querer e fazer. Agora, se eu ficar só olhando para trás, se eu ficar apenas apegado às coisas materiais, eu nunca vou edificar uma colônia como o Nosso Lar aqui na Terra. Porque não tem como eu almejar um lugar daquele preso aos bens materiais, apegado à riqueza do ouro, apegado à prata, apegado às perdições do corpo de carne, do corpo físico. Então a escolha é nossa. E nós temos que fazer essa escolha o quanto antes. Porque nós já estamos vivenciando, todos, essa transposição, essa transição para um mundo de regeneração. Só que aí tem um detalhe. Só aqueles que demonstram realmente, no fundo da alma, a propensão para o bem, a propensão para Deus, é que aqui permanecerão. Os outros serão retirados. Não terão mais oportunidade de reencarnar aqui, por enquanto. Vão reencarnar em mundos adequados à condição evolutiva de cada um. E aí, para qual mundo eu vou querer ir? O mundo de Mamon ou o mundo de Deus? Para onde? Façamos as nossas escolhas. Que Jesus nos dê essa orientação e que a gente se permita o Senhor nos orientar, o Senhor nos guiar. Que a gente se permita Jesus conduzir os nossos passos. Agradeço a presença de todos, agradeço pela oportunidade de mais esta manhã, estes momentos com cada um de vocês, onde nós podemos fazer essas reflexões. O que nós lemos hoje foi o item 1 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Depois cada um de vocês leiam, ou então peguem a sua Bíblia, abra lá em Lucas 16, versículo 13. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ok? Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Que as nossas decisões, Senhor, possam ser corretas, possam ser aquelas que nos encaminharão, Senhor, para o caminho de Deus. Que a gente, Senhor, tenha a consciência de que somos espíritos eternos, vivenciando uma experiência física, mas que nós não somos apenas este corpo de carne e osso. Que este mundo é apenas transitório e passageiro, que a nossa verdadeira morada está nas esferas espirituais. Guia-nos, Senhor, por misericórdia, pelos caminhos do amor, da verdade e da vida. Ampare e proteja os nossos propósitos no bem. Envolva cada irmão, a cada irmã que aqui se faz presente. Que cada um possa estar recebendo neste momento um passe magnético de energias benfazejas. Envolva, Senhor, a todos os hospitais, presídios, orfanatos e asilos. Envolva, Senhor, nossos lares, nossas famílias e a cada lar da vizinhança. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por tudo que temos recebido de vossas mãos, sempre misericordiosas. Que assim seja.
Amigos, então, muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo dia, tá? Uma boa quarta-feira a todos vocês. Fiquem em paz, tá? Que Jesus esteja no comando da vida de todos vocês. Beijo bem grande no coração de todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau.